dia. Quem nos acompanha aqui no nosso perfil através do ACG Oficial no Instagram, já acompanha na bancada o técnico Eduardo Souza. Agora há pouco o Atlético venceu o jogo treino por 1-0 aqui no CT do Dragão. E esse vai ser o tema da entrevista coletiva, também com outros questionamentos. Jânio José. Eduardo, bom dia, né? Para a gente, para torcedor, fica aquela indagação em fase de pré-temporada em relação aos jogadores que chegaram. Como é que estão esses jogadores? A gente viu o Igor Torres fazendo gol hoje, inclusive, né? Outros, Vico atuando bem. Em que situação esses jogadores contratados pelo Atlético estão? Bom dia. Bom dia, Jânio. Primeiro, desejar a todos aqui um feliz 2023, né? Estamos na virada do ano, que seja um ano abençoado para todos, muita saúde, né? O restante a gente corre atrás. Então, falando dos jogadores que chegaram, né? O Igor é um jogador que a gente já conhecia desde o Fortaleza, né? No Fortaleza jogou muito até pelo lado do campo, mas na base era um jogador de centro, né? E chegou muito bem, é um jogador de muita força, fisicamente está numa crescente muito grande, né? Tem treinado muito bem. Hoje entrou no jogo, né? Nós iniciamos com o Luiz por dentro, depois passamos o Luiz para a posição mais de origem dele com o Igor, então deu uma dinâmica boa ali. Então é um jogador que eu acredito que vai estar bem próximo do ideal já para a nossa estreia, né? O Vico é um jogador que veio do Oman, né? Estava no Oman nos últimos 6 meses, então tem a mudança de metodologia, né? O Atlético tem a sua metodologia, então tem sofrido um pouco em relação à carga, né? Tem dores musculares, mas tem treinado normalmente e nós temos visto essa evolução. É um jogador que tecnicamente ele dispensa comentários, né? Surgiu no Grêmio muito bem, e nós temos totais confianças que ele vai nos ajudar. Claro que com essa paciência e entrando aos poucos, para que a gente também não tenha o risco de ter uma lesão. O Mikael teve uma pequena lesão, está fora de combate, né? O Viseu voltando. Eu acredito que seja esses os jogadores que chegaram, né? O Moraes é um jogador que nós já conhecemos, amadureceu muito nesses 2 anos de empréstimo, né? Passou por campeonatos pesados como a Série A, Campeonato Paulista, equipes de camisa como o Santos, né? Um jogador que fisicamente e ofensivamente um jogador que te dá muito volume, né? Então vai nos ajudar. Então mais ou menos são esses atletas. E os outros, né, como o Viseu ainda fazendo esse trabalho de recuperação, é um jogador que nós estamos acreditando muito, está muito focado, muito dentro do nosso processo, e nós esperamos que, quem sabe, aí daqui 10, no máximo 2 semanas, ele já esteja apto a estar trabalhando com um grupo, para que a gente possa colocar ele no campo o mais rápido possível, para pegar também o ritmo, porque também veio desse mercado aí menos, entre aspas, de trabalho físico. Eduardo, bom dia. Gustavo Ramos, Band News Feras do Esporte. Foram 17 dias, né, de treinamentos, né, nesta pré-temporada. O Atlético começou primeiro do que os co-irmãos aqui de Goiânia, né? Inclusive, continuou entre Natal e Ano Novo as atividades aqui no CT do Dragão. Gostaria que você fizesse aí uma avaliação coletiva, né, dos jogadores que estão atualmente treinando com a comissão técnica e quantos por cento, né, o Atlético está pronto para o início do Campeonato Goiano. É difícil você falar em porcentagem, por isso que eu particularmente gosto muito dos jogos treinos, né, do coletivo, que você se aproxima do jogo, né? Então você pode chegar na estreia já num nível próximo do que é um pré-ideal, né? Se você não fizer, você vai acabar tendo 3, 4, até 5 jogos para você estar tendo esse condicionamento de jogo, né? Então eu acho que nós mantivemos ali uma base de 8 jogadores que terminaram bem o Campeonato Brasileiro, isso aí é importante, né? Nós temos a volta do Ramon e do Emerson, claro que em processos diferentes, até porque a lesão teve um período de 20 a 25 dias, então o Ramon hoje encontra-se num nível físico e de recuperação melhor, né? Mas o Emerson tem trabalhado, nós estamos tentando adiantar alguns processos, como foi hoje, colocar ele dentro do trabalho, mesmo que ainda não num ritmo ainda abaixo do que nós sabemos do Emerson, mas isso vai fazer com que a gente queime essas etapas, né? Eu acho que a ênfase ainda é a parte física até o jogo de hoje, né? Essa semana nós tivemos uma folga ontem de manhã, 7 treinos, então a perna ainda ela pesa, é natural,
e nós não mudamos a carga pelo jogo treino. Semana que vem também não, se nós conseguirmos esse outro jogo treino. Vamos trabalhar forte até na sexta-feira, aí a partir do sábado a gente vai começar a diminuir essa carga e trabalhar mais em direção ao primeiro jogo, né? Mas eu acredito que nós estamos num nível bom físico e agora é trabalho tático, né? É correção, e por isso que é importante esses jogos treinos, é conhecer também os jogadores que não disputaram o Campeonato Goiano, a característica, né, principalmente dos times do interior, que é um jogo mais de força, é um jogo de ligação direta. Hoje o Yumas nos trouxe bastante dificuldade, principalmente em bolas longas. A gente precisa trabalhar isso aí, não deu essa ênfase ainda. Bola parada, nós sabemos que os times do interior usam muito esse artifício. Então, a partir desse jogo, a gente agora corrigir e começar realmente a trabalhar esses 10 dias que vamos restar para a gente chegar bem na nossa estreia. Um feliz ano novo para você também, Eduardo. Você está satisfeito com o que a diretoria fez, especificamente o Adson, na reposição nos jogadores que foram contratados, satisfeito por posições e a questão do gol? Pedro Paulo está pegando o ritmo, chegou o Diego Loureiro e tem a recuperação do Ronaldo. Quem é que você vai contar mesmo para o início do Goianão? Se você trazer da equipe titular que terminou o ano, né, nós mantivemos uma base aí de 6 a 7 jogadores hoje. Nós perdemos ali o Dudu, né, mas nós tivemos uma troca com o Rodrigo, que é um jogador muito experiente, é um jogador taticamente que cumpre muito, com uma característica, às vezes não tem até o último terço tanto do Dudu, mas uma parte defensiva melhor. Então acho que nós tivemos uma troca do mesmo nível, né? Claro que o Dudu construiu aqui, o Rodrigo está chegando e vai ter que construir. Nós perdemos, entre aspas, os zagueiros, saíram, mas nós temos a volta do Ramon, que era o nosso zagueiro titular, um dos pilares da equipe. Claro que ele vai ainda, como o Emerson, levar um tempo, né, de ritmo de jogo, vai ter erros, é normal, mas eu acredito que Emerson e Ramon vai suprir muito bem essa perda, né? Então acredito que nós vamos estar bem servidos. Na lateral esquerda nós tivemos uma troca do Moraes com o Arthur, jogadores mais ou menos dentro das mesmas características, então também é do mesmo nível, até podendo algumas situações até acima. Perdemos os volantes, as trocas, né? Hoje nós temos o Haldney e o Baralhas, que são mais jogadores. O Baralhas transformou no segundo volante. Trouxemos o Mikael, que é mais um primeiro, infelizmente perdeu. Precisamos de mais uma peça no setor, a diretoria está trabalhando, então vindo essa peça de nível que nós estamos procurando, acho que nós vamos estar bem servido, claro que para esse início de temporada, né? Do meio para frente perdemos o Rato, que eu acho que foi a grande perda, né? Mas temos o Shailon, que para mim foi um dos melhores no treino hoje, se não o melhor, e precisamos, claro, de ter uma reposição ali para ele, ou um jogador de centro de campo, porque o Shailon também faz a beirada, né? E na frente o Igor tá demonstrando que foi uma excelente contratação, eu acredito que vai crescer, tem o Viseu. Eu acho que ali do lado talvez a gente possa, numa sequência, trazer mais um jogador nas características do Ayrton, né? Um jogador de 1 contra 1, para te dar uma situação. Por isso que nós também estamos trabalhando esses meninos da base, que tem muito potencial, mas ainda são jogadores de sub-17 que vão ter a maturação. Mas eu acredito que o Atlético está remontando um grande grupo, né? E o mais importante é você ter a base, né? Você conseguir manter Luiz Fernando, você conseguir manter o Baralhas, que para mim foi um dos melhores jogadores no ano. Então nós estamos bem contentes e acreditamos que mais essas 2 peças, ou talvez 3, se o mercado abrir nesse momento, nós vamos estar muito forte para o primeiro campeonato goiano, depois a Copa do Brasil. Claro que o Atlético hoje hoje não, mas dos últimos anos, uma vitrine muito grande. Então, daqui a pouco vai pintar atletas que estão em equipes até maiores, que eu digo de camisa, que não vão ter tanta oportunidade, querem vir para o Atlético. Então, por isso que o Atlético não enche elenco. Então, para a gente procurar aí nessa sequência, se tiver alguma oportunidade de mercado, a gente poder trazer. E dentro dessa ideia aí, Eduardo, do jogo treino e dos trabalhos que você tem conduzido até agora, né, o Shailon ele tem sido um destaque, né? E, aliás, ele é um jogador, hoje até junto à própria diretoria, muito valorizado. A gente só ouve falar bem do Shailon. E mesmo no ano passado, eu tenho assim, uma leitura que o Shailon, ele em campo, poucas vezes ele decepcionou. Sempre que foi acionado,
ele acabou fazendo boas partidas. Você conta ele com ele mais como 10, igual ele está jogando agora, ou nessa função ali pelo lado direito, apesar de você ter um Ayrton, você ter um Luiz Fernando, como é que você está pensando em utilizar o Shailon e como é que você vai fazer também para dar essa regularidade, essa minutagem para ele continuar mostrando um bom futebol? Daniel, assim, o Shailon, quando ele chegou ano passado, eu estava, né, no começo ele teve um recondicionamento, e o primeiro jogo, se eu não me engano, titular, foi aquele jogo que eu assumi da Aparecidense aqui. Nós vencemos, ele foi muito bem. E aí ele deu uma sequência comigo até, e depois ele terminou muito bem o Campeonato Goiano, né? No Campeonato Brasileiro ele perdeu, entre aspas, um pouco de espaço. Como você falou, mantém uma regularidade. E no final, quando nós assumimos novamente, ele terminou muito bem, né? E jogando até de ala em alguns momentos, de ponta, esquerda. Porque o Shailon era um jogador que jogava muito pelo centro ou pela beirada direita, né? E terminou muito bem pelo lado esquerdo. É um jogador técnico, só que ele também tem uma força física. Apesar de ser um jogador não tão forte fisicamente em biotipo, ele é um jogador que ataca muito bem espaço. Nós, a princípio, vamos trabalhar ele por dentro, né? Até porque até a chegada de um jogador. Mas eu falo para ele, o Shailon hoje, acho que ele não vai jogar só de centroavante, entre aspas, e zagueiro. Todas as outras, e é um jogador que assimila muito bem, e isso faz com que você falou de ser valorizado dentro do clube, pela direção, pela comissão, pelos próprios companheiros, porque é um jogador que te dá suporte e trabalha onde você pedir. Isso aí, tem jogador que quer jogar só na sua posição ali de origem. Então ele hoje é um dos pilares, junto, claro, que com outros, com o Baralhas, o próprio Luiz Fernando, o próprio Ramon, né? É um dos pilares nossos, nós estamos bem contentes com ele. Eduardo, a gente vê aí o Luiz Fernando, né, titular desde o ano passado, o Moraes voltando, aí nós temos o Michel, o Luan Salles, temos o Márcio Defente que voltou, temos outros meninos treinando, Daniel. Vai ser o ano da base do Atlético no profissional, partindo agora desses resultados que o Sub-20 obteve, o Sub-17 e também da Copinha? Jânio, eu espero que sim. Né? Claro que a gente não pode afirmar 100%, porque a evolução é diária desses meninos. Nós sabemos que os jogadores jovens eles oscilam, mas eu acredito, e isso é uma conversa que interna nossa, tanto com a base como com o próprio Watson, que nós precisamos ter mais jogadores. Hoje você vê o Thiago, entrou no intervalo do treino, para mim, ele fez um treino muito acima, organizou de trás, é uma característica um pouco diferente do Baralhas e do Raul, que é mais um primeiro volante, que dá essa sustentação, principalmente para o Baralhas e depois para o Haldane ter a tranquilidade de jogar mais, né? O Thiago é um jogador que não vai para a Taça São Paulo, nós vamos deixar ele aqui para ele ser totalmente inserido no elenco profissional e se ver como um atleta profissional em termos de cobrança, né? Em termos de desenvolvimento e também para não ficar, às vezes vai para a Taça São Paulo, aí depois volta, perde um tempo, perde um espaço, como nós tivemos essa situação do Micael de uma lesão e a saída do Val. Ele está buscando espaço, cada dia evoluindo, e eu espero assim seja com o Luan, que já voltou de um empréstimo, já está mais experiente. Conversamos bastante com o Michel, que é um jogador que tem um potencial enorme, mas precisa mudar a chavinha para realmente assumir o seu protagonismo dentro do clube. Como nós subimos os Negueba e o Caleb, são dois meninos de 2005, de muita força, um perfil dentro do clube, mas ainda tem as dificuldades técnicas, tem a dificuldade da tomada de decisão do profissional. Mas eu acho que é isso, eu acho que o Atlético precisa e nós estamos, todos nós dentro do clube, desde a diretoria até a base, imbuídos de ter mais atletas esse ano da nossa base. Você ressaltou a manutenção de alguns jogadores aí da temporada 2022, comentou sobre a chegada de alguns jogadores para 2023, mas eu gostaria de saber se a comissão técnica ainda aguarda quantas peças e quais posições para poder formar o elenco para o Campeonato Goiano. Foi o que eu falei para você. A princípio nós vamos trazer aí 2 peças, né? Um jogador que joga por dentro e por fora, ou um beirada, o que o mercado te dá de bom, porque nós não vamos trazer, o Atlético não tem essa característica de trazer por trazer para falar que nós temos um elenco de 26, 27 profissionais, né? Até porque o Vic também joga por dentro, então, e mais um volante ali que dê essa sustentação para Haldane e Baralhas jogar. Claro que um volante que saiba jogar de primeiro, mas que também tem uma qualidade, porque hoje não tem mais aquele primeirão que não consegue, só marca e não tem a qualidade de passe. Então, a princípio, nós vamos de 2 a 3 peças aí. Nós esperamos que até aí nos próximos dias a gente consiga trazer. Obrigado, Eduardo. Feliz ano novo.
Valeu, obrigado, rapaziada.